Hoje no Bíblia Comentada, vamos mergulhar nas profundezas do Salmo 48, uma verdadeira joia poética e teológica que exalta a grandeza de Deus e o seu cuidado eterno pelo seu povo. Este salmo é uma celebração da majestade divina manifestada em Jerusalém, a cidade do grande rei, e um chamado à adoração fundamentada na experiência viva da fidelidade de Deus. Ao longo dos versículos, o salmista nos conduz a uma reflexão que atravessa o tempo, unindo tradição, história e esperança em um relato que ecoa a soberania e a misericórdia de Deus. Mais do que um louvor à cidade terrena, o texto nos aponta para a presença de Deus como o verdadeiro refúgio e fundamento da nossa confiança. Ele nos desafia a meditar em sua bondade, a celebrar seus juízos justos e a transmitir às gerações futuras a memória de suas maravilhas. A cada verso, somos levados a contemplar o que significa viver sob o cuidado do Deus que não apenas habita em um lugar, mas que guia e sustenta aqueles que nele confiam. No Bíblia Comentada de hoje, prepare-se para um encontro com a palavra que vai além do simples entendimento. Uma mensagem que toca o coração, revigora a fé e nos chama a caminhar com o Deus que é nosso guia, não apenas nesta vida, mas para todo o sempre. Vamos juntos explorar a beleza, a profundidade e a aplicação desse salmo em nossas vidas, com a certeza de que a grandeza de Deus continua a nos inspirar e transformar. O Salmo 48 é uma canção de louvor que celebra a grandeza e a majestade de Deus, manifestadas em Sião, a cidade do grande rei. É um texto profundamente poético e teológico, carregado de simbolismos e expressões que exaltam a glória de Deus como o centro da vida e da adoração do seu povo. A perspectiva do salmista é de alguém que contempla a ação divina na história e reconhece que tudo o que é bom e duradouro vem de Deus. A abertura deste salmo declara: "Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, no seu santo monte." Aqui, o salmista começa com um reconhecimento do caráter incomparável de Deus. Ele não apenas é grande em essência, mas também digno de louvor. Essa dignidade é conectada à cidade de Jerusalém, descrita como o Santo Monte. Na cosmovisão hebraica, Jerusalém era o lugar onde Deus escolheu habitar entre o seu povo, sendo o Monte Sião o símbolo da presença divina. Historicamente, Jerusalém era vista como uma cidade fortificada, com uma localização estratégica e desafiadora para os inimigos, mas a verdadeira força dela vinha de ser a morada de Deus. Essa ênfase destaca que a grandeza de Jerusalém não está em sua arquitetura ou fortaleza, mas em ser o lugar da presença de Deus. O salmo continua: "Belo e magnífico é o monte da sua santidade, alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei." Aqui, o salmista pinta uma imagem de beleza e glória. O Monte Sião é exaltado como algo especial, separado, não apenas para Israel, mas como alegria de toda a terra. Essa afirmação ecoa a promessa de Deus a Abraão, de que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Jerusalém, nesse contexto, se torna um protótipo do reino de Deus, um lugar onde as nações podem encontrar a verdadeira alegria. A menção aos lados do norte pode ser interpretada como uma alusão poética à orientação da cidade e ao seu papel como símbolo do governo divino. A expressão cidade do grande rei reforça a soberania de Deus, destacando que ele não é apenas o rei de Israel, mas o rei de toda a criação. Quando o salmista declara que Deus em seus palácios se fez conhecer como alto refúgio, ele aponta para a segurança e proteção que só Deus pode oferecer. Os palácios, aqui mencionados, não são apenas estruturas físicas, mas representam o lugar onde Deus se manifesta e governa. A história de Israel está cheia de exemplos dessa proteção divina, desde a libertação do Egito até a preservação da cidade contra os ataques de inimigos poderosos. Esse verso convida os adoradores a colocarem sua confiança plena em Deus, pois Ele é um refúgio que não falha. O texto segue com uma descrição poderosa. "Pois eis que os reis se coligaram, juntos vieram e viram-na, e ficaram atônitos, ficaram apavorados e fugiram." Esta cena é quase cinematográfica, retratando os inimigos de Israel se unindo para atacar Jerusalém, apenas para serem completamente derrotados pela presença de Deus. É provável que o salmista esteja se referindo a eventos históricos específicos,
como a derrota milagrosa dos exércitos assírios durante o reinado do rei Ezequias, quando o anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados em uma única noite, conforme registrado em 2 Reis capítulo 19, versículo 35. Esse relato histórico serve como um lembrete do poder de Deus em proteger seu povo, mesmo contra forças aparentemente invencíveis. Os versos seguintes ampliam o impacto dessa intervenção divina. Ali houve grande tremor. Dores como de parto se apoderaram deles, como o vento oriental que despedaça os navios de Tarsis. A reação dos inimigos é descrita com imagens fortes e vívidas. O grande tremor e as dores como de parto falam de um medo avassalador e de uma angústia insuportável. Já o vento oriental que despedaça os navios de Tarsis remete a uma força incontrolável e destrutiva. Tarsis era conhecida como um símbolo de comércio e riqueza, e seus navios representavam poderio econômico e marítimo. Assim, o salmista destaca que nem mesmo os instrumentos mais poderosos e avançados da época poderiam resistir à ação de Deus. Essa metáfora nos ensina que, quando Deus intervém, nenhuma força humana ou natural pode prevalecer contra ele. Esses versos do Salmo 48 nos convidam a refletir sobre o lugar que damos a Deus em nossa própria vida. A mesma segurança que Jerusalém experimentou ao ser protegida por Deus está disponível para todos os que confiam nele. Assim como os reis inimigos foram derrotados pela presença divina, as batalhas que enfrentamos hoje, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, também podem ser vencidas quando buscamos refúgio no Senhor. É um lembrete de que, por maior que seja o desafio, a grandeza de Deus é sempre maior. O Salmo 48 segue de forma majestosa, ampliando a visão do salmista sobre a fidelidade de Deus e o impacto de sua presença na história e no futuro de seu povo. A partir do versículo 8, somos convidados a contemplar as maravilhas de Deus não apenas como um evento histórico, mas como uma realidade perene, que transcende o tempo e transforma a perspectiva de quem confia no Senhor. O salmista declara: "Como ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre." Aqui, o salmista faz um elo poderoso entre a tradição oral e a experiência pessoal. O povo de Israel tinha uma rica herança de histórias transmitidas de geração em geração, relatos das grandes obras de Deus desde os dias de Abraão, passando pelo êxodo do Egito e pelas batalhas vencidas na Terra Prometida. No entanto, o salmista não se limita ao que foi ouvido. Ele afirma que viu com seus próprios olhos a fidelidade de Deus em ação. Essa transição do ouvir para o ver nos desafia a buscar um relacionamento com Deus que vá além do conhecimento teórico ou herdado. É uma experiência pessoal da presença de Deus que transforma nossa fé. A frase "Deus a estabelece para sempre" é particularmente rica em significado. O salmista não está apenas exaltando Jerusalém como uma cidade terrena. Ele está apontando para a promessa de Deus de um reino eterno, cuja plenitude se encontra em Cristo. Jerusalém é um símbolo do governo divino, da comunhão entre Deus e seu povo e da esperança de um futuro onde a justiça e a paz prevalecerão. É um lembrete de que o que Deus estabelece, nenhum poder humano ou espiritual pode desfazer. O texto prossegue: "Meditemos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo." Aqui, o foco se desloca para dentro do templo, o lugar de adoração e comunhão com Deus. A palavra meditar implica uma reflexão profunda, um momento de pausa para contemplar a misericórdia de Deus. No contexto histórico, o templo era o centro espiritual de Israel, o lugar onde sacrifícios eram oferecidos e orações eram feitas. Contudo, o salmista nos leva além do ritual, convidando-nos a considerar o caráter misericordioso de Deus. A misericórdia, ou hesed no hebraico, é uma das palavras mais significativas do Antigo Testamento, indicando o amor leal, a bondade e a fidelidade de Deus para com seu povo. Essa meditação no templo aponta para a necessidade de adoração que é ao mesmo tempo reverente e íntima. O salmista então afirma: "Ó Deus, assim como o teu nome, o teu louvor chega até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça." Aqui vemos a universalidade do louvor a Deus. Embora o salmo tenha sido escrito em um contexto israelita, há uma visão global do impacto do nome de Deus. Seu louvor não está limitado a Israel, mas alcança os confins da terra. Este é um prenúncio do Evangelho, que levaria o nome de Deus a todas as nações por meio de Cristo.
A referência à destra cheia de justiça exalta a força de Deus, não como uma força arbitrária, mas como uma que é guiada pela justiça. Deus é poderoso, mas também é justo, garantindo que seu governo seja perfeito e confiável. O texto continua: Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Este é um chamado à celebração. A alegria de Sião e das filhas de Judá, possivelmente uma referência poética às cidades e aldeias do território de Judá, é enraizada nos juízos de Deus. Em nossa cultura, muitas vezes associamos juízo a algo negativo, mas no contexto bíblico, os juízos de Deus são motivos de alegria porque são justos, retos e trazem restauração. Este versículo nos ensina que podemos nos alegrar na soberania de Deus, sabendo que Ele julga com equidade e governa com perfeição. Segue o convite. Percorram Sião, rodeiem-na. Contem as suas torres. Notem bem os seus muros, considerem os seus palácios, para que tudo narrem à geração seguinte. Aqui, o salmista convida os adoradores a fazerem um tour espiritual por Jerusalém, contemplando suas torres, muros e palácios. Não é apenas uma inspeção física, mas um reconhecimento da proteção e provisão de Deus para com a cidade. Este exercício é uma forma de fortalecer a fé e transmitir a história do poder de Deus à próxima geração. O salmista sabe que a memória coletiva da fidelidade divina é crucial para a continuidade da fé. Essa prática de contar à próxima geração reflete a importância do discipulado e da transmissão de valores espirituais no seio da comunidade de fé. Por fim, o salmo culmina em uma afirmação poderosa. Porque este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Este verso final é uma declaração de confiança total. O Deus que protege Jerusalém, que age com justiça e misericórdia, é o mesmo Deus que guia pessoalmente cada um de nós. O salmista não o descreve como um Deus distante, mas como nosso Deus, um Deus próximo, acessível e íntimo. A palavra guia sugere cuidado e direção contínuos, desde os momentos de alegria até os desafios mais difíceis, até mesmo a morte. Esse verso é um eco da aliança de Deus com seu povo, uma aliança que não se rompe nem mesmo diante da finitude humana. Este salmo, em sua totalidade, nos chama a uma confiança inabalável no Senhor, celebrando suas obras passadas, sua presença presente e suas promessas para o futuro. A cidade de Sião é mais do que um lugar geográfico. É um lembrete da fidelidade eterna de Deus, que nos guia e protege, não apenas em um lugar ou tempo, mas em todas as épocas e em todos os lugares. A mensagem central do Salmo 48 ressoa com a verdade de que Deus é digno de ser exaltado e adorado por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. O Salmo 48 nos convida a uma jornada de contemplação e adoração que transcende o tempo e as circunstâncias. Ele revela um Deus que não apenas estabelece uma cidade terrena como sinal de sua presença, mas que também guia, protege e transforma a vida de todos os que nele confiam. Jerusalém, como símbolo do reino de Deus, aponta para uma realidade eterna, onde a justiça e a paz habitam plenamente, e onde todas as nações podem encontrar a verdadeira alegria. A riqueza do Salmo está em nos lembrar que o Deus que outrora protegeu Sião é o mesmo que permanece fiel em nossas vidas hoje. Ele não é apenas um refúgio no passado, mas um guia seguro para o presente e um fundamento sólido para o futuro. As torres de Jerusalém podem ser vistas como uma metáfora para as fortalezas que Deus edifica em nossas vidas. A sua palavra, o seu espírito, a sua igreja e a sua promessa de nunca nos abandonar. Ao percorrermos este salmo, somos confrontados com a necessidade de também sermos guardiões da memória de Deus. Assim como o salmista exortou o povo a contar às gerações futuras as maravilhas de Deus, somos chamados a transmitir a fé, não apenas com palavras, mas com vidas que refletem a bondade e a misericórdia dele. Cada torre e cada muralha de Sião simbolizam os atos de fidelidade divina que experimentamos, e cada um de nós é convidado a ser uma testemunha viva dessa verdade. No final, o salmo culmina em uma declaração que ecoa na eternidade. Este Deus é o nosso Deus para todo o sempre. Ele será nosso guia até a morte. Essa certeza nos lembra que, mesmo diante das incertezas da vida e da inevitabilidade da morte, o Senhor é o nosso pastor fiel. Ele é o Deus que não abandona, que caminha conosco nos vales e nas montanhas, que transforma a cidade terrena em uma imagem da celestial e que, por sua graça, nos conduz à vida eterna.
O Salmo 48 nos desafia a viver com essa consciência, meditando na misericórdia de Deus, celebrando sua justiça e compartilhando a alegria de seu governo com o mundo ao nosso redor. Que possamos, como o salmista, exaltar a grandeza de Deus em nossas vidas, reconhecendo que Ele não é apenas o rei de uma cidade, mas o Senhor soberano de todo o universo e o nosso guia eterno. Em cada passo, sejamos lembrados de que a presença de Deus é a nossa verdadeira fortaleza, e em sua justiça encontramos segurança, alegria e esperança. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora por Fitty Sounds, faixa Building Dreams. Música por www.fittysounds.com. Voz por ChatGPT 4.0, tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Ernie Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.